Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma aula de Geologia Urbana e Ambiental. Na aula de hoje, a gente vai discutir um pouco alguns aspectos da geologia e a dinâmica dos processos superficiais. Como discutido na aula passada, né, a geologia urbana e ambiental, é óbvio que ela vai tratar dos diversos processos geodinâmicos, enfim, e da interação do homem com esses processos. Então, é inevitável falarmos de risco antes de discutirmos os processos, né? Então, de todos os processos, né, de todos os processos, sejam antrópicos ou naturais, que possam, né, que podem atingir e causar algum tipo de dano, seja a vidas, perda de vidas ou social, ou ao patrimônio, né? Nós temos os riscos ambientais. E esses riscos ambientais eles podem ser divididos em três, né? Em três grandes classes. A gente pensar os riscos tecnológicos, que eles estão, na realidade, mais associados à questão da mineração, né, no armazenamento de produtos tóxicos, de inflamáveis, do armazenamento de produtos radioativos e mesmo problemas associados com quedas, né, acidentes envolvendo carros, trens, etc. Os riscos sociais eles estão relacionados a questões, né, a relação interpessoal mesmo, né? Questão de guerras, conflitos, assaltos e etc. E o que nos interessa de fato, né, são os riscos naturais. Aqui. E os riscos naturais, a gente vai ver mais adiante, né, que eles são divididos entre os riscos físicos e os riscos biológicos. E quando a gente trata de riscos biológicos, a gente está falando aí de riscos relacionados à fauna e flora, que aqui não é o nosso escopo, né? De fato, o nosso escopo, o nosso foco será, né, relacionado aos riscos físicos. Então vamos lá. E pensando nesses riscos naturais físicos, né, Keller define bem riscos naturais, né, como os processos de ocorrência natural que podem ser perigosos à vida humana e ao patrimônio, né, sobretudo relacionado aos riscos físicos, ok? Bom, então, a partir de agora, sempre que a gente utilizar o termo riscos naturais, a gente está falando dos riscos naturais físicos, beleza? Então, desses riscos naturais, a gente pode dividi-los em dois grandes grupos, né? Os riscos naturais de origem interna, que são os riscos naturais endógenos, e os riscos naturais de origem da dinâmica externa, né? Que são os riscos naturais exógenos. É importante lembrar, né, que quando a gente pensa em riscos geológicos, a gente está falando, é mais fácil, né? O risco geológico propriamente dito. Quais são esses riscos geológicos? Os riscos geológicos endógenos, eles estão relacionados à dinâmica interna. Então, a gente fala de vulcanismo, terremoto, entre outros. Quando a gente fala dos riscos geológicos exógenos, né, a gente está falando daqueles riscos geológicos de ordem da dinâmica externa, como escorregamentos, né, subsidências, enfim. Mas ainda, falando de riscos naturais exógenos, a gente pode, né, também trabalhar com os riscos hidrológicos, que estarão relacionados com enchentes e inundações, e também os riscos atmosféricos, né, que vai estar relacionado a tempestades, né, furacões e etc. Porra. Definido riscos naturais, o que seriam desastres naturais? Né? Segundo a Organização das Nações Unidas, né, no escritório de desastres naturais, as Nações Unidas definem, né, do ponto de vista internacional, que um desastre natural seria uma grave perturbação do funcionamento de uma comunidade, né, ou de uma sociedade, e que vai envolver
né? E essa perturbação vai envolver perdas humanas, né? Materiais econômicos, ambientais, e que essa destruição e essas perdas são de grande extensão, né? Então, a comunidade, ela não consegue, né, a comunidade que foi afetada, ela não consegue sozinha arcar com seus próprios recursos essa recuperação. Então, um exemplo que a gente pode já citar assim é o exemplo da Indonésia, né, em 2004, do tsunami de 2004, que basicamente, né, destruiu toda aquela comunidade litorânea ali, né? E para isso, né, a gente tem né, NData, que é um banco de dados relacionados à emergência e a desastres, que está relacionado ao Centro de Pesquisa em Epidemiologia de Desastres, né, para que esse âmbito nacional, conforme definição das Nações Unidas, para que um acidente geológico seja considerado um desastre naturais, internacionalmente falando, pelo menos um desses itens devem ser atendidos, né? Número de óbitos maior que 10, número de afetados, né, superior a 100, que seja decretado algum tipo de estado de emergência, estado de calamidade social, e que haja a solicitação de auxílio internacional, né? Então, pelo menos um desses quesitos internacionalmente, né, devem ser respeitados para que se encaixe no quesito desastres naturais. Bom, né, mas Marcelino, perdão aqui, depois eu corrijo, mas Marcelino, ele só simplifica um pouco, né, mas no final das contas a conotação é a mesma, e ele define como desastre natural o resultado de impactos de fenômenos naturais, né, extremos ou intensos sobre um determinado sistema social, e que a ocorrência desses fenômenos impacta, né, causando vários danos sociais e prejuízos, e que esses prejuízos vão exceder a capacidade de recuperação e de convivência com esse impacto. Então percebam que em termos, né, conceituais, a conotação é a mesma, né? O significado é o mesmo. Então, a gente não tem uma dispersão tão grande disso. Bom, e ainda falando isso de acordo com um relatório, o CRED, como eu disse, o Centro de Pesquisa em Epidemiologia de Desastres, ele emite relatórios sobre o número de desastres naturais que foram registrados no mundo, né? Obviamente que eles devem ser reportados, senão não tem como ser contabilizados. E esse aqui é o último relatório que teve, publicado em 2020, referente a 2019, né? E basicamente são 396 desastres naturais reportados. Se a gente for observar aqui, né, em 2019 são computados oito desastres naturais no Brasil. Mas particularmente eu não sei como funciona esse protocolo de registro, né, para em 2019 ter sido somente 8, considerando todos aqueles aspectos, né, de número de pessoas afetadas, número de pessoas atingidas e até mesmo o número de mortes, por mais que não haja um decreto de estado de calamidade ou ainda auxílio internacional. Bom, mas essa é a distribuição segundo o relatório de desastres naturais, né? Como eu disse, foram 396 desastres naturais registrados, né, na CRED em 2019. E eu acho interessante aqui, né, que eles também dividem por tipo de evento, né, de acidente geológico associado ao desastre registrado, né? E a gente pode perceber que o maior
né, a maior incidência a maior ocorrência desses desastres estão relacionados a inundações e enchentes, né, cerca de 194, seguido aqui das tempestades, né? Se a gente pensar na definição de risco, a gente tem o quê? Inundações e enchentes são riscos naturais exógenos, né, e se enquadram aí nos riscos hidrológicos. E se a gente pensar, relembrando os conceitos, né, as tempestades são riscos naturais exógenos, né, e especificamente riscos atmosféricos, né? Até que em relação ao movimento de massa, né, seca, não teve nada. São registrados, né, aqui 25 desastres naturais associados a escorregamentos, né, a movimento de massa com algum tipo de saturação, com alguma saturação, algum grau de saturação. 32 relacionados, lembrando, né, os escorregamentos, esses movimentos de massa, são riscos geológicos exógenos, quando comparado com os terremotos nesse caso, que foram, né, 32 desastres naturais relacionados a terremotos, né, que são riscos geológicos endógenos. Aqui é só um gráfico do mesmo relatório em que mostra, né, faz uma relação sobre os eventos, o número desses, né, que causaram esses desastres naturais, o número de mortes e o número de afetados, né? Se a gente perceber nesse gráfico aqui, né, em rosa a gente tem os desastres relacionados a inundações e enchentes, ou seja, processos hidrológicos, riscos hidrológicos. E de fato são os responsáveis, né, por uma grande parte no número de atingidos, mas pela maior parcela de mortos aí também quase metade desses eventos, né? Os escorregamentos, esse verde aqui, né, mais vivo, eles acabam representando pouco, né, correspondendo a uma parcela pequena, visto que também, se a gente pensar nos riscos atmosféricos, temos aqui, né, número de afetados, o maior número de afetados, vai ser o evento que contribui com o maior número de afetados e com números, né, referentes a mortes e a ocorrência de eventos também é bastante significativo. Se a gente fizer uma associação, né, se a gente pensar no furacão Katrina, que aconteceu nos Estados Unidos e devastou, né, eu esqueci o nome da cidade, me falhou aqui, New Orleans, né, uma coisa assim. A gente tem aí um risco hidrológico. Vamos seguir. Bom, então acabou que a gente já agora definitivamente a gente vai ficar, né, nosso foco na geologia ambiental e nos processos geodinâmicos, nos processos, né, serão os riscos geológicos e os riscos hidrológicos. Aqui é só mesmo uma explanação até que a gente afunile e chegue nos riscos exógenos, né? Bom, então basicamente, como eu já tinha dito, em relação aos processos exógenos, os riscos geológicos endógenos, perdão, a gente vai ter os furacões, né? Os tsunamis que são condicionados aos furacões e mesmo o vulcanismo. Se a gente pensar, temos Indonésia 2004, Japão 2011 com acidente em Fukushima, né? E terremotos, aqui é Muzaffarabad, foi no Paquistão, que destruiu boa parte da cidade em 2005, né? E aqui eu só coloco um exemplo de Pompeia como um desastre natural, né, de origem endógena e que o causador aí foi uma atividade vulcânica, né, no Krakatoa e que devastou perdão, Krakatoa não, no Vesúvio, né, e que devastou a cidade que hoje é um sítio histórico,
Bom, e agora a gente de fato entra nos processos superficiais que nos interessam, que são os processos exógenos, né? Os processos geológicos exógenos e também os processos hidrológicos, que vão ser o nosso foco de estudo aqui. Então, com isso, né, o que seriam esses processos exógenos? Né? São todos os processos da dinâmica superficial e que ocorrem naturalmente, né, e que vão ser responsáveis pela modificação da superfície terrestre. Esses são exógenos, eles acontecem na superfície terrestre. Então, vamos pensar, né, onde eles acontecem, né? Não pensando, obviamente, que é na superfície terrestre, mas aí eles vão acontecer nesse ambiente de interação, né, da litosfera com a hidrosfera e a atmosfera. Pensando, né, na ocorrência desses processos, são três fundamentos que a gente tem que ter em mente que sempre vai nos acompanhar. A primeira delas é que a natureza ela está em contínuo movimento, né? E além de estar em contínuo movimento, ela está sempre submetida a diversos processos. E toda intervenção humana, né, vai interferir, interagir com a dinâmica desses processos. O segundo dos fundamentos está relacionado a que diz respeito, né, que todos os movimentos, toda a direção dos processos naturais, mesmo os induzidos, né, buscam posições de maior equilíbrio, né? Como tudo na vida, né? Toda a natureza ela vai buscar equilíbrio. Eu gosto de dar um exemplo que justamente, né, um exemplo geológico e que é da geologia mais básica, né? Por que um processo metamórfico acontece, né? Justamente o metamorfismo vai acontecer devido à busca ao equilíbrio. Se a gente utilizar como exemplo, né, um granito, ele se cristalizou, né, o magma estacionou em alguma posição da crosta, no interior da crosta, e ele se cristalizou. Os minerais que constituem, né, aquela rocha, eles só se formaram porque os elementos puderam se ligar de maneira estável naquele ambiente. Então, quando esse granito ele é submetido a condições ambientais diferentes da cristalização, aqueles minerais são colocados, né, aquela rocha, os minerais que constituem a rocha, são colocados em uma situação de desequilíbrio. Então, né, os minerais, os elementos químicos, eles vão ter que se reorganizar até, né, em busca de novas posições de estabilidade, de equilíbrio, e por conta disso a gente vai ter as diversas modificações metamórficas, né? Então a gente sempre tem que ter em mente, é só um exemplo, né? Mas a gente tem que ter em mente que todos os processos buscam equilíbrio. Se a gente pensar, eu tenho uma encosta, a gente está observando uma encosta que estava bonitinha e estável, até que alguém foi lá e cortou, fez um corte sem analisar, sem observar nada, e consequentemente, após esse corte, ocorre um movimento de massa, um escorregamento, justamente porque tirou-se a condição de equilíbrio dos materiais constituintes daquela encosta, né? E por fim, a questão, né, da inerência das características dos materiais. E o que eu quero dizer isso? Que os materiais, com isso, que os materiais eles apresentam características diferentes e, consequentemente, eles vão responder de maneiras diferentes a uma mesma solicitação, né? Então, obviamente, que se eu instalo uma fundação de um prédio de 3 andares, né, sobre um quartzito, né, a resposta daquele maciço rochoso vai ser diferente da resposta de um maciço rochoso que de repente seja constituído por siltito. E o mesmo, né, um prédio com a mesma fundação, com o mesmo número de andares, com os mesmos materiais. E de forma simples, né, mais próxima de nós, da mesma maneira, né, que o meu corpo pode se comportar de maneira diferente quando submetido a uma onda de calor, né, do que de uma outra pessoa. Enfim, a gente sempre tem que pensar, ter em mente esses três fundamentos da natureza, que a natureza está em contínuo movimento, está sempre em movimento, que
toda essa movimentação busca posições de maior estabilidade e que os materiais são diferentes e, consequentemente, por serem diferentes, terem características intrínsecas, eles vão responder de maneiras diferentes quando submetidos a solicitações semelhantes. E é importante que a gente também, né, tenha em mente quais são as forças e os agentes que condicionam e que impulsionam esses processos geodinâmicos, né, ou os processos da dinâmica superficial do planeta. E quando a gente fala dessas forças, todos esses processos, né, acontecerão, né, devido à força da gravidade, às marés, né, a força das marés, à radiação solar e também impulsionados aí pelo calor interno da Terra. Foi quase um trava-língua para mim. Bom, e quando a gente pensa nos agentes desses processos, né, existem dois tipos de agentes, os agentes móveis e os agentes imóveis. Quando a gente pensa em agentes móveis, a gente está falando, a exemplo, o transporte dos sedimentos. Né? Vamos pensar, no transporte de sedimentos. Quem são os agentes? Os rios, os ventos, as ondas, né? Que são os agentes móveis. E quando a gente pensa nos agentes imóveis, a gente pode citar como exemplo as alterações químicas e físicas das rochas, né? O congelamento e o descongelamento, a dissolução de materiais, né? Então esses processos químicos, eles, né, representam os agentes imóveis. Porém, existem uns agentes aí que eu não citei, né? E quem são esses agentes, né? Somos nós mesmos, que aí sim, né, um dos principais agentes são as atividades, né, as interferências antrópicas. E de que maneira, né, a gente consegue interferir nos processos, né? De maneiras indiretas e de maneiras diretas. Quando a gente pensa de maneiras indiretas, fala-se, né? A gente pode citar o efeito estufa, né? Justamente porque a gente interfere emitindo uma maior quantidade de gás carbônico, a gente faz com que a temperatura do planeta suba e, indiretamente, com essa subida da temperatura, a gente também interfere em processos da dinâmica superficial, né? Como riscos atmosféricos, né? Ou processos atmosféricos, processos hidrológicos e entre outros. E quando a gente pensa, né, na nossa atuação como agente, né, e a nossa interferência direta, a gente pode claramente, né, dizer e indicar que são as diversas modificações na paisagem, seja para infraestrutura seja para elaboração, né, de infraestrutura, melhoria de infraestrutura, seja para mineração, em relação à nossa interferência direta, né, a gente tem N exemplos para citar. Enfim, né, vamos discutir um pouco de forma mais aprofundada, né, quais são os processos geodinâmicos. Lembrando o que, né, a gente vai trabalhar com os processos da dinâmica superficial, os associados, né, aos processos geológicos exógenos e os processos hidrogeológicos. Então, nesse grupo de processos, nós vamos estudar, né, a erosão, né, as erosões, os movimentos de massa, subsidência e colapso de solo. Depois a gente vai entender melhor qual é a diferença da subsidência e de movimentos de massa, processos de assoreamento e as inundações e enchentes, né? Pensando quais são inundações e enchentes, são processos hidrológicos, né? E o restante a gente vai trabalhar com os processos geológicos exógenos. Sempre é bom lembrar isso. Os primeiros processos que a gente vai discutir, né, um pouco, são os processos erosivos. Eu imagino que para vocês os processos erosivos não sejam
grandes mistérios, né? Visto que vocês já fizeram geomorfologia, sistema Terra, enfim. Mas a gente vai discutir alguns outros aspectos aqui, né? E o que seria erosão, né? Erosão ela vai ser definida como processo de remoção de partículas de solo, de fragmentos de rocha, pela ação combinada da ação da gravidade, né, com a água, vento, gelo e outros organismos vivos aí. Percebam o seguinte, né, que a gente tem uma como eu posso dizer, um conceito um pouco diferente, porque também muitas vezes a gente encontra como definição de erosão, né, o processo de degradação e remoção de partículas, de rochas e solos, etc. Eu não gosto muito dessa definição, né, porque eu prefiro trabalhar com o conceito de intemperismo separado de erosão. E se a gente pensar o que é um intemperismo? Intemperismo é o processo de degradação e decomposição de rochas, né? Então, por esse conceito, por essa concepção e a maneira como eu prefiro tratar, eu prefiro tratar como a erosão, né, o processo que vai remover as partículas de solo de rochas que foram formadas pelos processos de intemperismo, seja por degradação ou mesmo por decomposição. Ok? E também a gente vai ter, né, diversos tipos de erosão. E esses tipos de erosão eles serão classificados de acordo com o agente, né, associado à gravidade. Então a gente tem aqui, né, a erosão pluvial, né, a erosão pluvial é uma erosão hídrica, né, pluvial, que ela vai ser condicionada pela água da chuva, né, pelo escoamento superficial. E essa erosão, a erosão hídrica pluvial, ela pode ser subdividida em dois tipos: a erosão laminar e a erosão linear, né? A erosão laminar, ela vai ser caracterizada pelo escoamento da água com um fluxo difuso. Já a erosão linear, ela vai ser caracterizada pelo escoamento superficial concentrado, né? O que vai formar alguns sulcos, enfim, algumas fissuras no solo, e a gente vê isso mais adiante. Ainda falando em erosão hídrica, tem-se, né, a erosão fluvial, que justamente está relacionada com a água dos rios, né, influenciada pelo choque das águas e o poder abrasivo das águas dos rios, e a terceira modalidade de erosão hídrica tem-se a erosão costeira, que vai ser, né, resultado da ação de marés, de ondas, etc. Bom, também a gente, agora não tratando mais da erosão hídrica, né, tem-se a erosão eólica, que justamente vai ser aquela erosão a erosão condicionada pelo vento, como agente. Que basicamente é o que a gente vai tratar, né? Obviamente a gente sabe, né, sobretudo para os que fizeram um sistema Terra, etc., a gente tem a erosão glacial também, que vai ser devido à movimentação das geleiras e a ação abrasiva do gelo aí. E alguns autores, alguma bibliografia, pode dizer até mesmo que tem-se, né, a erosão antrópica. Mas aqui, para título dos nossos processos geodinâmicos, e sobretudo num foco mais brasileiro, não tem por que discutir a erosão glacial. Bom, a gente já conseguiu entender a diferença entre os tipos de processos erosivos, né? E que sua classificação vai depender do agente envolvido, associado à gravidade, né?
envolvido no processo de remobilização de partículas. Agora, é importante, né, ter em mente que a gente tem dois tipos de processos erosivos, que está relacionado à velocidade desses processos, né? Tem-se os processos erosivos naturais, ou os ditos geológicos, e os processos erosivos acelerados, ou ditos antrópicos. E justamente a diferença entre tais processos está na velocidade, né? Na velocidade em que eles acontecem. A gente pensa nos processos erosivos naturais, a gente está pensando, né, naqueles processos que eles estão acontecendo em condições de equilíbrio com a formação do solo, né? Ou seja, está equilibrado pedogênese, que são os processos de formação, estão equilibrados, né? Pedogênese, que são os processos de formação do solo, e também a remobilização, a remoção de partículas. Já os processos erosivos acelerados, a gente vai ter uma intensidade, eles vão acontecer em uma velocidade superior, né, à formação de solo. Então, o que não vai permitir uma recuperação ambiental, né, uma recuperação natural aí. Aqui é um exemplo, né? Um processo erosivo natural. E aqui é um exemplo da escavação, né, pelo rio, ali na região, nos Estados Unidos, ali, a escavação pelo Rio Colorado. E aqui à direita, né, a gente tem a ocorrência de uma ravina ou vossoroca, enfim, de uma erosão linear, né, uma erosão hídrica linear, justamente devido à interferência humana, à interferência antrópica. O primeiro tipo de erosão que a gente vai tratar é a erosão hídrica pluvial, né? E basicamente, se ela é pluvial, é óbvio que ela vai ser influenciada pela chuva. E a sua maior interferência, sua maior ação vai estar relacionada aos climas tropicais, né? E às vezes o maior problema da erosão hídrica está relacionado, né, em regiões tropicais ou subtropicais a chuvas concentradas em determinadas épocas do ano. Então, o que vai condicionar uma maior intensidade desses processos. E, obviamente, que a intensificação dos processos erosivos, né, hídricos, eles estão muito relacionados à nossa gestão a nossa gestão e ao nosso uso da terra mesmo, do solo, né, com o desenvolvimento de atividades como desmatamento, como agricultura e pecuária e mesmo os processos de urbanização, né, que são diversos, não só os relacionados a corte e modificação da morfologia do terreno, mas também inevitavelmente a impermeabilização das superfícies, né, de solos. E aqui no Brasil a gente acaba tendo, né, essa questão das chuvas, né, por estarmos em clima tropical, né, chuvas concentradas e, consequentemente, nessas épocas de maior concentração de chuva, temos um maior problema associado não só à perda de solo, né, devido aos processos de erosão hídrica, né, mas também a outros processos geodinâmicos correlatos. E quais são os condicionantes da erosão hídrica pluvial, né? Bom, para começar, a gente já sabe que são dois processos, né, o laminar e o linear, e a diferença entre esses dois processos erosivos é a maneira como o escoamento superficial, né, durante eventos pluviométricos se dá, né? A laminar, o fluxo ele é em lençol, é um fluxo mais disperso, e a linear, a gente tem a concentração desse fluxo em fissões, em fissuras, né? Fissões, onde que eu tirei a palavra fissões? Vai saber. Mas em fissuras da terra. Bom, no solo, né? E quais são os condicionantes da erosão hídrica, né?
seja a linear ou a laminar, tá? Bom, basicamente as chuvas, e o termo que a gente vai usar para condicionante chuva é o termo erosividade, que está relacionado à capacidade da chuva em erodir, né? Então está relacionado à força cinética a quantidade de chuva, a energia cinética do choque da gota de chuva e entre outras características das chuvas. E a partir das chuvas, né, a gente vai ter a erosão, né, a erosão por salpicamento, que é a erosão splash, né, que está associada ao impacto das gotas da água na superfície. E o impacto da gota de água da superfície pode ter dois resultados. O primeiro, né, é o espalhamento de algumas partículas do solo, que vai acabar gerando a erosão, o efeito splash, né, ou a erosão por salpicamento. E também o que pode acontecer, a depender do impacto, né, a camada mais superficial do solo pode começar a selar, né, começar a ficar selada devido ao impacto dessas gotas, né? E obviamente vai estar relacionado ao fluxo, e quando a gente envolve o fluxo concentrado do escoamento superficial, a gente também está aumentando a potencialidade o potencial erosivo dessas chuvas. O segundo condicionante é o próprio solo, e quando a gente fala em solo, a gente está falando da erodibilidade. E isso está relacionado com o quê? Com a capacidade do solo em resistir à erosão, né? E vai estar relacionado à textura, estrutura, permeabilidade, né? Se a gente tem solos que são mais permeáveis, a tendência é que o escoamento superficial, né, a água da chuva, infiltre no solo, de modo que não haja o carreamento de partículas, né, das suas partículas. Em questão de textura, de estrutura, né, é um solo argiloso ou é um solo arenoso, né? E todas essas características. É um solo mais coesivo ou não? Não é? E todas essas características que são intrínsecas aos solos irão condicionar, né, uma maior ou menor facilidade em remoção de suas partículas. O substrato rochoso vai interferir justamente, né, devido às características diferentes, intrínsecas dos materiais, a cobertura vegetal, que quando presente vai aumentar a coesão aparente desses solos, fazendo com que haja uma redução, né, da remoção de partículas, e também um relevo, né? O relevo vai ter diversas funções aí, justamente porque ele pode, além de interferir na concentração ou dispersão do fluxo superficial, né? Ele também pode interferir numa maior infiltração ou não da água da chuva. E quando a gente fala do efeito splash, né, que é a erosão por salpicamento, aqui é um exemplo, é uma coisa bem simples, né? Aqui é o exemplo, o solo está aqui, né? A gota da chuva caindo. E quando há esse choque, né, da gota da chuva com a água, da gota da chuva, perdão, com o solo, no solo, o que acontece é que a energia cinética envolvida aqui pode, né, espalhar partículas desse solo que já estavam soltas, né? E é esse que é de fato a erosão por splash, né? O efeito splash, erosão por salpicamento. Então, à medida que essas primeiras partículas elas já são remobilizadas, né? Então já houve uma primeira remoção de partículas, o que as deixam soltas na superfície do terreno e já disponíveis para serem carreadas a partir do momento que o escoamento superficial
inicie, né? E, além da erosão por salpicamento, a questão do choque com a superfície do solo também pode ajudar a fazer com que o escoamento superficial surja mais rapidamente, porque existe uma energia cinética envolvida e, consequentemente, com esse choque, essa porção imediatamente, né, abaixo aqui da gota de chuva, né, aqui na superfície, essa porção mais superficial do solo, pode ser selada. E quando eu falo em selado, eu estou falando de redução de porosidade e permeabilidade nessa porção, né? Então, se eu tenho eu tenho uma chuva, então são inúmeras gotas de chuva. E além desse salpicamento, né, esses fragmentos estão sendo disponibilizados para serem carreados. Também tem-se o quê? O selamento quase que generalizado dessa camada mais superficial. Se eu estou selando mais, eu estou impedindo que a água se infiltre. Então, consequentemente, eu posso condicionar, né, o surgimento do escoamento superficial mais rapidamente, porque a chuva, né, o escoamento superficial, ele só vai começar a partir do momento em que a partir do momento em que o solo não é mais capaz de absorver água, né? Então, ou seja, o solo perdeu a capacidade de infiltração, seja por saturação, ou seja, pelo evento chuvoso superar, né, ter um volume que supera a capacidade de absorção do solo, o solo não consegue infiltrar com a mesma intensidade que se chove e até mesmo, né, devido a esse selamento superficial. Obviamente que esse selamento com o choque, né, da gota de chuva, ela é importante, mas não vai ser uma condição sine qua non para o surgimento do escoamento superficial, né? Somente mais um fator que vai contribuir com o surgimento do escoamento superficial. Como eu disse, vai haver esse salpicamento das partículas e também vai romper alguns agregados do solo. E já tinha dito a questão da selagem dos solos. Bom, né? Agora, quando a gente fala um pouco da erodibilidade, a gente está de fato falando de características que estão relacionadas aos solos, né? Como eu disse, vai ser a resistência do solo em ser removido e transportado. Então, se a gente pensar, a gente já pode dividir solos grossos de solos finos, ou melhor dizendo, solos mais coesos de solos menos coesos, em relação à granulometria, característica de partícula, né? Então, aqueles solos arenosos e siltosos, eles vão ser muito mais permeáveis do que os solos argilosos. Então, obviamente, né, eles conseguem ser mais facilmente removidos. Já os solos argilosos, eles são pouco permeáveis. Então, justamente, ele vai geralmente ele vai reduzir, dificultar a infiltração das águas, né? Porém, eles vão ser mais difíceis de serem removidos por serem mais coesos, ok? Então, de certa maneira, né, a gente tem aqui quase uma faca de dois gumes em relação às características, né? Solos arenosos, eles são mais permeáveis, ele vai reduzir as enxurradas, né? Ele vai reduzir na realidade nem é bem enxurrada, né? O escoamento superficial. Porém, por eles não serem coesos, eles são facilmente removidos quando há o escoamento superficial. E já os argilosos não, eles vão fazer com que haja uma redução da infiltração, intensificando o escoamento superficial, porém, quando o escoamento superficial ocorre, eles são mais difíceis de ser removidos justamente por eles serem solos mais coesos. E já quando a gente analisa como condicionante a cobertura vegetal, é claro para a gente, né, que os terrenos em que há algum tipo de cobertura, por mais que seja uma gramínea, eles são mais protegidos, eles perdem mais partículas, né? Segundo o IPT,
A cobertura vegetal vai ser um dos fatores mais importantes na defesa natural contra a erosão do solo, né? E também outros pesquisadores, como Salomão e Vaza, em 95, né? Eles falam, né? Eles defendem que a cobertura vegetal seja natural ou então a determinada por algum tipo de cultura agrícola, ela vai propiciar certa proteção aos terrenos aí, justamente porque ela vai proteger o solo contra o impacto direto das gotas de chuva, o que vai fazer com que haja redução do efeito splash, né? Então, e consequentemente, ela vai dispersar e vai haver a quebra de energia das águas do escoamento superficial também, né? Visto que o escoamento, a água ela vai acabar entrando em contato com outros elementos, né? Com as folhas, das gramas, enfim. Vai haver um aumento de infiltração pelo aumento da porosidade, né? Devido à ação das raízes. E é óbvio, né? E vai haver um aumento de capacidade de retenção de água por uma maior estruturação do solo, né? Não só pela absorção de água das raízes das plantas, mas também pela produção e incorporação de matéria orgânica. E por fim a gente chega no quesito topografia, mas aqui eu vou abranger topografia, eu vou ampliar um pouco o termo topografia para topografia e relevo, tá? Do ponto de vista de topografia, né, ela vai influenciar justamente a topografia, que vai ser um fator natural que vai influenciar a velocidade dos processos erosivos. Né? Justamente de que forma? Justamente devido às suas declividades. Quanto maior a declividade, maior será a velocidade do escoamento superficial e, consequentemente, maior vai ser o potencial erosivo desse escoamento superficial. Né? Então, é óbvio que se a gente pensar em um evento chuvoso, né? Nessas regiões em que a declividade é maior, o escoamento superficial vai ser muito mais veloz. Então, consequentemente, aqui haverá uma maior remoção de partículas e, é óbvio, vai haver uma menor infiltração da água. Né? Já em regiões mais planas, né, que a gente tem um planaltinho, como as declividades são muito baixas, a gente tem uma menor redução, uma menor velocidade do escoamento superficial e, consequentemente, uma maior infiltração, né? Uma maior infiltração nessa região. Então, a topografia ela vai influenciar justamente por isso, maiores declividades, maiores velocidades do escoamento superficial e menor infiltração. Menores declividades, né? Menor velocidade do escoamento superficial e maior infiltração. Né? E a infiltração justamente vai reduzir, inclusive, o volume de água no escoamento superficial. Então, eu falo que eu abrangi, né, eu ampliei para relevo, justamente porque a forma, né, desse relevo também, né, a forma dos taludes, dessas encostas, dos morros, enfim, também influencia, justamente porque a gente pode ter aquelas encostas, aqueles relevos retilíneos, côncavos, convexos, né? E essa questão de ser retilínea, né, côncava ou convexa, ela pode ser tanto na vertical quanto na horizontal. Se a gente pensar um morro, né, pensando num bloquinho diagrama, a gente tem isso aqui. Finge que isso aqui é um morro, tá? Então eu posso ter um escoamento que é retilíneo, né, um morro, né, uma encosta que é retilínea, tanto aqui na vertical quanto na horizontal. Eu também posso ter uma encosta côncava, porém na vertical, né,
porém retilínea na horizontal. Como eu também posso ter uma encosta convexa na vertical e retilínea na horizontal. Então, a dinâmica aqui dos fluxos do escoamento superficial são diferentes. Entretanto, de um modo geral, a tendência é do fluxo sempre, né, e mais reto, enfim. Porém, a gente tem aquelas encostas que podem ter a direção horizontal côncava. Então, a tendência é de concentrar o fluxo, né? Então, se a gente pensar numa encosta que é retilínea na vertical e côncava na horizontal, a gente vai ter uma concentração de fluxo, né? Então, na vertical ela é retilínea, mas ela é côncava na horizontal. Então, dessa maneira, a tendência é que o fluxo do escoamento superficial venha para cá. Se há uma concentração, né, há um condicionamento aqui, há uma maior intensidade um maior potencial erosivo da água da chuva concentrada, né? Então a gente pode também ter, não era isso aqui não, deixa eu apagar, né? A gente também pode ter uma encosta convexa e retilínea, né? Na vertical ela é retilínea e na horizontal ela é convexa. Nesse sentido ela está fazendo o quê? Dispersando o fluxo. Então aqui a gente pode, se a gente comparar uma mesma situação, aqui há uma maior possibilidade de ocorrência, né, de erosões lineares, e aqui uma maior possibilidade de ocorrência de erosões laminares, né, e assim vai. Então, né, eu ampliei para relevo justamente porque a forma dessas encostas também vão interferir, né, na direção, na concentração, na dispersão dos fluxos do escoamento superficial. O primeiro tipo de erosão hídrica pluvial vai ser a laminar, né, e que ela vai ser causada por esse escoamento difuso das águas da chuva, o que vai condicionar, né, uma remoção progressiva e geralmente uniforme desses grãos. E hoje representa um grande problema a agricultura, né, justamente porque por esse tipo de erosão remover, né, camadas uniformes e as mais superficiais do solo, acaba que há uma grande perda de fertilidade desses solos, né? E, obviamente, o grande volume de solo que é perdido. E aqui a gente consegue ver como tem áreas devastadas, sem cobertura vegetal, né? E um exemplo, também um indício interessante da erosão laminar é o aparecimento, né, de seixos, de material mais cascalhoso nesses horizontes, né? Justamente porque a erosão laminar está levando basicamente só os sedimentos de granulometria menor, né? Silt, areia, e aqueles de granulometria maior, como os cascalhos, né, vão se concentrando nessas porções mais superficiais. E pensando na erosão laminar, o problema relacionado à agricultura, né, e, obviamente, o problema relacionado à perda de solo, teria como calcular, teria como quantificar, né, a perda de solo, né, na tentativa de achar alguma solução, enfim, ou quantificar o seu problema? E a resposta é sim, né? Existe a USLE, que é a equação universal de perda de solo, e de fato vai ser usado para erosão laminar, não erosão linear, ok? E a fórmula é essa, em que
A vai representar a perda de solos, né, computada por área em um determinado intervalo de tempo. R vai ser um fator precipitação, existem tabelas para isso. K, fator erodibilidade do solo. LS, fator topografia, que está relacionado com o comprimento da rampa e a declividade dessa rampa. C, fator, né, uso e manejo do solo, que vai depender de como esse solo é usado, qual é o potencial de perda de solo dele. E P, o fator prática conservacionista. A gente não vai entrar em qual é a prática de conservação que está sendo adotada. A gente não vai entrar na discussão, né, de como calcular a perda de solo, eu estou só apresentando mesmo. E justamente eu tenho um trauma muito grande com essa USL, porque eu acho que durante a graduação toda, em algum momento, né, houve a indicação dessa equação e eu fui fazer um concurso, acho que era do CPRM, enfim, não sei, não lembro, e caiu bem essa USL. E naquele momento da USL, em que caiu na prova aberta o conceito e a questão, né, dos fatores e dos componentes para se calcular a perda de solo, eu me dei conta que eu nunca prestei atenção, que eu sempre achei que fosse desnecessário. Então eu fiquei tão traumatizado, então eu faço questão de ressaltar a importância, né, de pelo menos ter a noção de quais são os parâmetros utilizados para calcular a perda de solo e quais são os condicionantes da perda de solo, né? Erodibilidade, erosividade, entre os outros. Daí também entender quais são os parâmetros que estão nessa equação. E chegando, né, se encaminhando para o fim dessa aula, o segundo tipo de erosão hídrica é a erosão linear, né, que vai ser também chamada de erosão concentrada, erosão em sulcos, né? E diferentemente da erosão laminar, o desenvolvimento da erosão linear vai se dar pela concentração dos fluxos do fluxo superficial em algumas fissuras ou pequenos sulcos, né? Na superfície do terreno. E a partir do momento que há essa concentração, aumenta-se o poder erosivo do fluxo superficial. E ali, né, começa-se a ter uma maior remoção de partículas nesses sulcos e que vão evoluindo, né, de sulcos até ravinas e chegando às vossorocas. Visualmente, elas são muito mais, né, impactantes do que a erosão linear, perdão, que é a erosão laminar, né? É óbvio que não erosões lineares podem ocorrer naturalmente, mas óbvio que com a intervenção antrópica a gente tem diversas situações em que a gente implanta alguma solução supostamente, né, para algum problema apresentado para a gente, porém essa solução acaba concentrando o fluxo, né, como a instalação de canos, de cercas, entre outros. Então aqui é só um exemplo, aqui é um cano, depois de uma instalação de um cano, numa área bem, né, de um declive elevado. Então olha, né, como houve bem essa escavação, né? Aqui alguns exemplos, mais uma concentração de fluxo devido à ruptura de canos e, né, alguns exemplos das características, geralmente em V, que são as ravinas, né, como maior incisão, ou em U, né? Aqui não chega bem a ser uma vossoroca, mas as vassorocas costumam ser mais abertas, com uma seção transversal mais em U. E mais exemplos, né, da capacidade destrutiva dessas feições erosivas lineares. E, né, aqui a gente tem, além da concentração de fluxo,
também um possível fluxo subsuperficial aparecendo por aqui, condicionando uma erosão regressiva, né? Perceba que, além, né, de visualmente ter grandes problemas, veja como essa erosão ela acaba tirando a sustentação dessa estrada que está aqui, né? Lembrando que aqui a gente já vê alguns indícios de concentração de fluxo e aqui mais ainda, né? Então, acabam que esse processo aqui pode condicionar outros processos, né, como algum tipo de subsidência, de colapso ou até mesmo outros movimentos de massa. Bom, esse slide aqui é mesmo só para a gente fazer uma comparação, né, entre as feições dos processos erosivos lineares e da erosão laminar, né? A partir do momento que há uma precipitação, aqui a gente tem uma encosta, né? Então aqui, com o choque das gotas de chuva, tem-se, né, a erosão por salpicamento, esse espalhamento, a ruptura de agregados e possível selamento, e posteriormente, com o desenvolvimento do escoamento superficial, tem-se a erosão laminar, né? Obviamente que essa situação é que os solos estão mais protegidos, nessa que não há cobertura vegetal. Agora, pensando em erosão linear, né, hídrica linear, a gente tem três feições: os sulcos, as ravinas e as vassorocas. Os sulcos são ali representam o início com o aparecimento das primeiras fissuras, e à medida em que aumenta-se a profundidade, né, a profundidade dessas feições, tem-se as ravinas e as vassorocas. Então, ravinas e vassorocas vão representar aquelas feições, entre aspas, mais agressivas, né, visualmente falando, e mais perigosas aí, né, em relação aos processos erosivos hídricos, pluviais. Então a gente tem uma questão, né? Qual a diferença entre ravina e vossoroca? Né? E não só a diferença do ponto de vista conceitual, mas também de características, ok? Então, vocês vão me deixar como exercício para a próxima aula aí, essa diferenciação entre ravina e vossoroca, não só do ponto de vista conceitual, que ravina é X e vossoroca é Y, mas também caracterização dessas duas feições, essas duas feições de erosão linear, ok? Por hoje é só, pessoal.